É uma longa história, é uma longa trajetória, né? Inicia em abril de 97, quando eu inicio como professor temporário, para ministrar a disciplina, o ensino do francês para turismo e hotelaria. E como eu relatei rapidamente, né, é nesse momento que se reúnem todos os meus conhecimentos de aprendizagem e ensino de línguas estrangeiras, porque não é só o francês, mas é o conjunto das demais, porque eu fiz as formações, concluí todas as formações de o ensino do inglês, o ensino do francês, o ensino do italiano. Então, isso tudo me deu um arcabouço de conhecimento cultural e científico e teórico do campo das línguas, mas também toda a trajetória no campo do turismo, da prática cotidiana como guia de turismo, como profissional do turismo, que foi se conformando desde que eu fiz o primeiro curso técnico de formação de guia de turismo no Rio de Janeiro, no SENAC, instituição que me deu as primeiras formações técnicas no campo do turismo, porque eu fiz o primeiro curso à distância, o primeiro curso que era por correspondência, que é o que hoje a gente faz com tecnologia, na época se fazia pelo correio. Então eu agradeço muito ao SENAC por isso, porque eu fiz lá a introdução ao turismo com o SENAC por correspondência. Depois fiz outros cursos também por correspondência, até que eu fiz o curso presencial de formação de guia de turismo, que durou cerca de 6 meses. E foi ele que me deu lastro para conhecer melhor tudo aquilo que envolve o profissional guia de turismo, né? Tanto era com foco no Rio de Janeiro, mas ele abria portas para todas as outras possibilidades que depois eu acabei fazendo na própria Itália, no Clube Mediterrâneo na Espanha, no curso que nós fizemos, e depois a prática no Clube Mediterrâneo de Gerbalabouço. Então, a entrada no IFBA, com toda essa bagagem, ela me abriu. Eu passei do campo prático para o campo teórico, mas ancorado na prática. Então, eu acho que isso que dá essa singularidade da minha ação e da minha atuação como professor, como educador, que dentro de uma estrutura como o antigo Cefet Bahia, a antiga escola técnica, a escola do Mingau, lá de 1909, porque o IFBA hoje é a atual configuração institucional do que começou em 1909. Então, é uma instituição centenária e ela me deu esse lastro, ela me abriu as portas para desenvolver outros campos no campo da educação e do turismo, na integração desses dois campos. Então, é um momento de reconhecimento muito importante para mim, sobretudo agora que eu estou, em 2021, me aposentando dessa etapa e abrindo novas portas para outras etapas. Então, a trajetória que começa em abril de 97, que se confirma por um concurso público com a posse em 5 de maio de 99, ela é significativa, né? Então, por meio, mesmo antes de tomar posse, eu fui chamado pela então direção do campus de Eunápolis, por onde eu entrei no atual IFBA, foi para acompanhar, mesmo não tendo, eu não tinha mais o contrato temporário, ainda não tinha acontecido a posse, porque não se sabia se o governo ia confirmar as posses, porque estava tudo em suspenso. O diretor-geral na época, o professor Rui Santana, ele recebeu uma demanda do consulado da França, porque haveria uma representante do consulado da França na região em 2000, aliás, em 99, no início de 99,
e que queria conhecer o campus Eunápolis, porque ela tinha acompanhado o que durante 2 anos eu fiz de chamar a responsabilidade não só do próprio consulado, para dar apoio, suporte com material, com possibilidades de intercâmbio para os estudantes. E então isso chamou a atenção do BCLE, Bureau de Coopération Linguistique et Éducative, da Embaixada da França no Brasil. Então ele me pediu se eu poderia acompanhá-la, já que eu morava na região, se eu poderia fazer essa apresentação da instituição, recepcioná-la em Porto Seguro e acompanhá-la até Eunápolis. Então, claro, prontamente eu fiz isso porque é parte de mim, mas também já era o vínculo que eu tinha momentaneamente interrompido por finalizações do contrato e início de um próximo efetivo, e isso foi já um grande marco, mesmo antes de tomar posse. Ela ficou bastante impressionada com o que viu, né, porque no sul da Bahia, no interior, não era na cidade de Porto Seguro, era a 60 quilômetros de Porto Seguro. Então isso gerou uma certa curiosidade de como isso tinha sido feito. Aí ela me conheceu, eu já tinha tido a trajetória não só como estudante da Aliança Francesa, mas como docente da Aliança Francesa, tanto no Rio quanto em São Paulo. Então ela entendeu que o resultado daquilo foi a minha formação na própria estrutura de uma instituição francesa no Brasil. Então isso foi muito, muito gratificante para mim também, porque ela logo de cara não, mas assim, ao longo do processo ela falou do que existia de cooperação e do que eu poderia usufruir dessa cooperação. Ela disse que para 99 não seria possível, mas que para 2000 certamente eu seria convidado a fazer uma formação na França de 1 mês, que era um curso específico para o ensino do francês para o turismo e hotelaria, o que ocorreu 1 ano e meio depois. Então, o fato de eu ter iniciado uma trajetória ainda como professor substituto e ter introduzido e expandido a língua e a cultura francesa no sul da Bahia já foi um grande... é mais do que um cartão de visita, né? É uma porta e janelas abertas para um campo que sempre fez parte de mim, mas ainda era de forma mais restrita, porque agora eu estava respaldado por uma instituição federal de ensino, né? Então isso é realmente muito significativo. E com o desenvolvimento das atividades no IFA, porque eu continuei nesse processo, né? Nós fazíamos formações integradas da cultura com a língua. Muitos estudantes nossos foram trabalhar em instituições francesas ou foram morar na França em função desse mergulho que fizeram durante os cursos, né? Inclusive, até atualmente nós temos um estudante que trabalhou e ainda trabalha no Clube Mediterrâneo. E ele circulou por alguns vilages pelo mundo. Tenho outras pessoas que eu tenho notícias morando na França. Então é uma trajetória muito impactante, né? E bom, eu vi que eu estava ali, eu precisava melhorar. E aí surgiu com uma grande colega que se tornou amiga, que entrou na mesma seleção que eu, a possibilidade, ela apresentou isso para a gente, que haveria um curso de especialização na UESC, na Universidade Estadual de Santa Cruz, em parceria com o SENAC novamente, né, na minha trajetória, de gestão hoteleira.
Então eu percebi que, além do conhecimento de língua, eu estava tendo a possibilidade de desenvolver conhecimentos específicos no campo da hotelaria, especificamente, mas também do turismo, que vinha, de uma certa forma, coroar também o que eu já tinha feito anteriormente no próprio Senac e como prática profissional como guia de turismo no Brasil e no exterior. Então, foi muito rico essa participação. É verdade que foi mais um fator estressante na minha vida, porque eu ficava em 3 cidades: Porto Seguro, Eunápolis e Ilhéus. Então, conciliar as agendas de 3 cidades com formação me levou a um estresse, e quando eu tive a minha primeira crise de hipertensão. Mas foi válido, porque isso me fez fazer escolhas. E no desenvolvimento da especialização, o meu orientador já percebeu que eu tinha um viés de formação profissional muito forte. E ele indicou que eu procurasse os coordenadores do mestrado em educação da UFBA, que estava realizando uma parceria com a UESC, formando mestres em educação na região. Eu não tinha muita clareza na época do que isso significava, representava, e tomei coragem, né, atualizei meu projeto e fui conversar com alguns professores, e todos eles indicavam de eu conversar com a coordenadora, a então coordenadora dessa formação remota, digamos assim, né, saindo do eixo Salvador, mas indo para o interior. E assim eu tomei coragem, né, com medo, tinha um medo, né, eu não conhecia, mas eu tinha os ecos, né, que era uma pessoa muito precisa, muito exigente e tal. Então havia um certo medo de não ser aceito, né? De ser rejeitada a minha proposta, porque era uma proposta totalmente diferente, que envolvia educação e turismo. Então era uma primeira proposta de educar para transformar por meio das viagens, que claro, não tinha essa expressão na época, mas já caminhava para isso. E aí foi conversar. Então a proposta foi bem acolhida. Ela me explicou a parte burocrática, teórica, porque isso eu fiz já no final do ano, então a seleção já estava para se iniciar, e ela disse, olha, para esse ano eu acho muito difícil que você consiga entrar na próxima turma, porque são poucas vagas e, enfim, tem pessoas já se preparando há bastante tempo, mas você pode se inscrever como aluno especial. Então você faça a demanda e você, de qualquer forma, faça a seleção, que é também um exercício para você. E assim eu fiz, né? Me preparei, estudei, fiz uma excelente prova de seleção, fui aprovado, mas eram 8 vagas. E 10 foram aprovados. Então eu estava entre os 10. E as vagas ficaram para os que tinham mais trajetória dentro já da formação. Mas o fato de eu ter sido aprovado tanto no projeto quanto no conteúdo teórico que foi demandado, já foi um grande passo. E me inscrevi como aluno especial durante o ano de 99. Eu cursei 4 disciplinas como aluno especial
E foi muito, muito, muito gratificante. E, naturalmente, na seleção do final de 99, eu fui classificado e entrei para a turma. Então eu já estava com 4 disciplinas cursadas, cursei as disciplinas obrigatórias, porque eu tinha feito as disciplinas não obrigatórias, né, mas que faziam parte do currículo, e foi muito rico. Conheci professores maravilhosos que me deram um lastro teórico, metodológico significativo, e com 2 grandes pessoas que orientaram diretamente o meu trabalho de mestrado, que foram a professora Alda Pepe e a professora Marli Geralda Teixeira. Então, cada uma, no seu campo, contribuiu de maneira significativa para a minha formação como pesquisador e para poder dar os passos mais largos em direção a ser um educador e um professor de forma mais profunda e ampliada. Então foi bastante... E isso tudo porque eu fazia parte de uma instituição federal que dava esse lastro, né? Então, e aí quando eu concluí o mestrado, né, que foi bastante complexo esse processo, porque eu estava ainda em estágio probatório, mas ao mesmo tempo eu continuei dando as minhas atividades, e aí eu tenho que reconhecer também ao papel do professor Rui Pereira Santana, que como diretor do campus, ele, junto com os docentes, que também reconheço muito a participação de todos eles no processo, eles concordaram, mesmo estando em estágio probatório, que eu continuasse a cursar o mestrado, e ainda estava em conclusão da especialização. Mas continuei dando as minhas aulas. Eu só ficava liberado no período de aulas do mestrado para ir para o mestrado. Depois eu repunha as minhas aulas. Bom, na especialização, a minha preocupação já era com a formação do profissional que estava na linha de frente na hotelaria. Como era uma especialização em gestão hoteleira, o foco meu, porque também era a experiência que eu tinha ao longo do tempo como guia, o contato primeiro com a recepção do hotel. Então me provocava muito como os recepcionistas se comunicavam efetivamente com o turista, com o viajante. Então eu propus um estudo da qualidade da comunicação hoteleira por meio desses profissionais. E aí foi ficando muito claro que era uma questão de educação, de formação, que esses sujeitos necessitavam de um conhecimento mais ampliado e mais profundo, tanto da sua língua materna, quanto de línguas estrangeiras, quando a gente pensa no público de turistas estrangeiros, e esse era um grande entrave no desenvolvimento, e é ainda, do desenvolvimento do turismo no país, porque é um dos calcanhares de Aquiles, que não acontece essa comunicação, ela fica truncada em função da falta de conhecimento, né? Mas também eu percebia que, além disso, tinha algo que fazia com que a relação não fosse a mais, digamos assim, fluida possível entre prestador de serviço e recebedor do serviço. Então, isso era um ponto que ficava, né, que eu comecei a perceber lá atrás, quando eu era guia de turismo e eu acolhia os meus clientes, e eu via que os meus colegas não faziam da mesma forma. E eu ficava, né, internamente, certamente esses eram questionamentos internos, né, por isso a viagem interna, eu não tinha clareza do por que isso acontecia. E eu acho que é a partir desse momento
que eu faço esse projeto da monografia, e depois eu faço a proposta no mestrado, que isso começa a ficar mais presente e que eu começo a relacionar com as questões que estão no substrato da formação, da educação das pessoas. E aí no projeto do mestrado já vem essa expressão. Eu não me lembro agora exatamente do título, como ficou, da primeira proposta, mas ficou certamente Educar para Transformar, mas dentro do campo do turismo e da hotelaria, né? Esse tinha sido o foco. O projeto evoluiu, eu comecei a perceber que eu precisava encontrar algo que me desse lastro para entender melhor algumas questões do recepcionar. Eu ainda nessa época não utilizava a palavra acolher, acolhimento. Eu só fui ter clareza disso quando eu comecei a fazer uma pesquisa exploratória e encontrei um autor francês que falava sobre isso na hotelaria. E quando eu fui na bolsa que eu ganhei do governo francês em meados de 2000, que eu fui à França para fazer o curso de turismo, o ensino do francês para o turismo e hotelaria, eu fui verificar essa produção, o livro, os artigos, fiz contato com o autor, e ainda só um contato não presencial, né? E aí sim que surgiu o termo accueil, acolhimento. E a partir daí eu aprofundei e ampliei os meus estudos e fui vendo que havia condicionantes no processo de acolhimento. E dentro do mestrado em educação, sobretudo com a orientação da professora Marli Geralda Teixeira, que é professora de História, que utilizou a história das mentalidades e a identificação a partir das representações sociais de como isso acontece, né, como isso está dentro da mentalidade dos sujeitos e como isso influencia diretamente o comportamento atual dos sujeitos, de todos nós, em todas as áreas. Mas isso aí é uma discussão longa e profunda sobre a formação sócio-histórico-cultural do país, né, e da região. Então, foi aí que todas essas inquietações profissionais e teóricas, internas e externas, se reúnem. E como eu já vinha num processo de autoconhecimento há um certo tempo, e já tinha começado 2 anos antes, quase 3 anos antes, o meu caminho pelo Pathwork, né? Eu acho que isso também me deu essa liga entre todas essas questões, né? O que vinha dentro de mim, nesse meu processo de autoconhecimento, de viagem interna, e como essa trajetória externa, essa viagem externa pela educação, pelo turismo, se reuniam num só momento, né? O momento não, talvez num conjunto de elementos que estavam começando a se interarticular. E a visão da educação por meio dessas pessoas, não só a professora Alda, a professora Marli, mas o professor Dante Galef, o professor Miguel Bordas e outros que passaram pela nossa formação, eles contribuíram significativamente nesse processo.